Os pastores espalharam as ovelhas por suas obras saqueando dinheiro. Não visitam as suas ovelhas doentes em suas casas para ver as necessidades delas se precisam de alguma necessidade sob cuidados como comida, ajuda material ou alimentos. Os pastores não se importam e nem fazem a vontade de Deus. Recebi novamente a palavra de Jeová, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize aos pastores o seguinte: assim diz o soberano Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Não é do rebanho que os pastores deviam cuidar. Vocês comem a gordura, vestem-se com a lã e abatem o animal mais gordo, mas não cuidam do rebanho. Não fortaleceram as fracas, nem trataram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, nem trouxeram de volta as desgarradas, nem foram procurar as perdidas. Em vez disso, vocês as dominaram com dureza e tirania. Assim, elas foram espalhadas porque não havia pastor. Elas foram espalhadas e se tornaram alimento para todos os animais selvagens. Minhas ovelhas se perderam por todos os montes e por todas as colinas elevadas. Minhas ovelhas foram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém fosse procurá-la, nem fosse buscá-las. Portanto, pastores, ouçam a palavra de Jeová: tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas se tornaram presa, alimento para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e visto que os meus pastores não foram procurar as minhas ovelhas, em vez disso, cuidavam de si mesmos e não das minhas ovelhas, por isso, pastores, ouçam a palavra de Jeová. Assim diz o soberano Senhor Jeová: eu estou contra os pastores. Exigirei deles uma prestação de contas pelas minhas ovelhas, e não os deixarei mais cuidar das minhas ovelhas. Os pastores não cuidaram mais de si mesmos, vou salvar as minhas ovelhas da boca deles, e elas não servirão mais de alimento para eles. Pois assim diz o soberano Senhor Jeová: aqui estou, e eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e cuidar delas. Cuidarei das minhas ovelhas assim como um pastor que encontra suas ovelhas que estavam espalhadas e cuida delas. Vou levá-las de todos os lugares aos quais foram espalhadas no dia de nuvens e de densas trevas. Vou tirá-las dentre os povos e reúne-las dentre as terras, e as levarei à sua terra e as farei pastar nos montes de Israel, junto às correntes de água e a todos os lugares habitados do país. Eu as levarei para pastar num bom pasto, e a sua pastagem será nos montes altos de Israel. Lá elas se deitaram numa boa pastagem, e pastaram em pastos seletos nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e eu mesmo as farei deitar-se, diz o soberano Senhor Jeová. Procurarei a perdida, trarei de volta a desgarrada, enfaixado a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas eliminarei a gorda e a forte. Destas eu cuidarei com julgamento. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o soberano Senhor Jeová: estou prestes a julgar entre uma ovelha e outra, entre os carneiros e os bodes. Não basta vocês pastarem nos melhores pastos, deviam também pisotear o resto dos seus pastos? Depois de beberem a água mais limpa, deviam bater os pés e sujar a água que sobra? Deviam as minhas ovelhas pastar no pasto que vocês pisotearam e beber a água que vocês sujaram com os pés? Portanto, assim diz a elas o soberano Senhor Jeová: aqui estou, e eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês continuaram a dar empurrões com o corpo e com o ombro, e afastaram com os chifres todas as ovelhas doentes, até espalhadas. Eu vou salvar as minhas ovelhas, e elas não servirão mais de presa. E vou julgar entre uma ovelha e outra ovelha, vou colocar sobre elas um só pastor, meu servo Davi, e ele cuidará delas. Ele mesmo cuidará delas e será seu pastor, e eu, Jeová, me tornarei o Deus delas, e o meu servo Davi será um maioral entre elas. Eu, Jeová, é que falei: vou fazer com elas um pacto de paz e vou livrar esta terra dos animais ferozes, para que elas vivam em segurança no deserto e durmam nas florestas. Farei com que elas e os arredores da minha colina se tornem uma bênção, e farei a chuva cair no tempo devido. Haverá chuvas de bênçãos, as árvores do campo produzirão seus frutos, a terra dará a sua produção, e as minhas ovelhas viverão em segurança nesta terra. E terão de saber que eu sou Jeová, quando eu quebrar o jugo delas e as salvar daqueles que as escravizavam.
Elas não servirão mais de presa para as nações, e os animais selvagens da terra não as devorarão. Elas viverão em segurança, sem que ninguém as faça ter medo. Farei crescer para elas uma plantação notável, e elas não morrerão mais de fome no país, nem serão mais humilhadas pelas nações. Então terão de saber que eu, Jeová, seu Deus, estou com elas, e que elas, a casa de Israel, são o meu povo, diz o soberano Senhor Jeová. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas das quais eu cuido, vocês não passam de homens, mas eu sou o seu Deus, diz o soberano Senhor Jeová.